Oi, oi! Que bom poder estar aqui para falar com vocês um pouquinho mais sobre o assunto que a gente começou no vídeo passado, que foi sobre intimidade. Na verdade, são as cinco necessidades de um casal cristão. E a de hoje que a gente vai falar é sobre a intimidade com Deus. Vou tentar resumir o máximo possível desse vídeo para não ficar um vídeo extenso, cheio de coisas e tal. Mas a ideia é que a gente busque, enquanto casal, a intimidade com Deus. E para isso, para que a gente viva essa intimidade, é necessário que a gente busque a Deus. E para buscar a Deus, a gente tem que entender que é necessário orar, é necessário dedicar-se à palavra, ou seja, é necessário que eu leia a Bíblia, que eu entenda que a verdadeira mensagem que está sendo tratada ali, que eu compreenda que o amor incondicional, que é aquele amor de sacrifício pelo outro, é Deus quem tem e a gente vai buscar na fonte. É essa fonte que vai nos conectar, que vai nos abastecer, para que a gente consiga realmente transmitir o que a gente precisa ao nosso cônjuge, por exemplo, tranquilidade. Quando a gente estuda a Bíblia, Deus molda o nosso caráter a partir da nossa fé, e com isso nós conseguimos viver um relacionamento íntimo no relacionamento e com Deus. A gente já sabe que quando nós nos aproximamos de Deus, nós enquanto casal também nos aproximamos. A Bíblia fala que quando há um cordão de 3 dobras, ele dificilmente vai se romper. Isso significa que se eu pegar uma corda e dobrar ela 3 vezes e tentar arrebentar, ela vai ser mais difícil de ser rompida. Então, se nós, enquanto casal, colocarmos Deus também nesse relacionamento, a gente vai viver um casamento com muito mais verdade, muito mais compromisso. E isso depende da gente, nós nos colocarmos à disposição de desenvolver espiritualmente. A intimidade, ela deve ser baseada no amor, no respeito, no cuidado mútuo, de acordo com a palavra de Deus. E para isso, Deus usa a sua fé para moldar o seu caráter. Então, quando você estuda a Bíblia junto com o seu marido, você alinha melhor os seus valores e coloca isso tudo em prática. E aí vai viver melhor o respeito, a fidelidade, o compromisso. Então você vai viver de uma maneira mais saudável e mais positiva. E isso vai ajudar vocês a se comunicarem com mais facilidade, serão mais tolerantes com as diferenças, se apoiarão nos momentos difíceis, porque é isso que a gente aprende na Bíblia. Se a gente observar, as pessoas que mais tiveram intimidade com Deus, elas eram também falhas. Davi, tadinho de Davi, ele era cheio de falhas, mas o coração de Davi era um coração sincero, disposto ao arrependimento. E a gente sabe que era um coração segundo a vontade de Deus. Então, no relacionamento com Deus, a gente aprende que tem que haver perdão e humildade. E esse perdão e humildade nos leva, nos faz nos achegar a Deus. A gente vê também Moisés, por exemplo, ele era muito humilde e obediente, gente, obediente demais. Isso também nos leva a ter uma maior intimidade com Deus. Confiar na direção divina também nos leva a ter uma maior intimidade com Deus. Se a gente avaliar Abraão, ele tinha uma fé inabalável, ele tinha uma obediência a Deus e isso também nos leva a ter uma intimidade com Deus. Se a gente avaliar Paulo, ele tinha uma transformação profunda, ele obtinha graça de Deus porque ele se dedicava a isso. Enoque andava com Deus. Olha os níveis de intimidade que a gente tem na Bíblia. Adão e Eva, antes do pecado, eles eram íntimos de Deus, conversavam com Deus. Então, o que a gente precisa fazer é nos dirigir a Deus em oração, a gente fazer confissões ao Pai, prestar adoração, orando. A gente precisa estudar a Bíblia, se dedicar a isso. Enquanto casal, fugir das aparências do mal. A gente tem mania de achar que o diabo é o nosso maior inimigo. Não, nós mesmos somos o nosso maior inimigo. Porque às vezes a gente não nos vence.
A gente tem uma dificuldade, a gente não consegue se vencer. Davi, para ele derrubar Golias, ele teve que ter fé que ele ia conseguir fazer isso. Teve que derrubar, ele precisou vencer a ele mesmo. Então, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, porque isso nos implica a conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. E viver esse relacionamento de uma maneira muito melhor. Então, o casal que as partes têm intimidade com Deus, ele vai ter uma maior facilidade de desenvolver o diálogo, de desenvolver a comunicação, serão mais tolerantes, praticarão mais o perdão, mais a humildade, e isso é importante no relacionamento. A gente falou, né, da questão no vídeo anterior sobre a humildade e a cumplicidade. A gente precisa realmente viver a intimidade com Deus. A gente precisa orar juntos. Por que orar junto é importante? Porque fortalece os vínculos entre o casal. Isso também ajuda a gente a tomar decisões mais assertivas. A gente precisa estudar a Bíblia juntos. Para quê? Para a gente alinhar os nossos valores cristãos. Conversar sobre aquilo que a gente leu. Discutir sobre aquele assunto ali. Para alcançar graça, alcançar perdão. A graça de Deus, ela nos ajuda a perdoar incondicionalmente. O amor incondicional. Perdoar é um ato de amor e humildade e ajuda a unir o casal. Então, estudar a Bíblia nos ajuda também a viver isso. Então, essa questão da intimidade no casal, ela vai fortalecer a união. E essa intimidade que a gente está falando é a intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus nos deixa mais próximo enquanto casal. E como Deus, a partir da nossa fé, molda o nosso caráter, quando a gente estuda mais a Bíblia, a gente passa a buscar maior santificação. E o pecado pode atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Então, buscando a nossa santificação, tendo amor à palavra, tendo temor, confessando publicamente a nossa fé, a gente vai perceber que a gente vai estar edificando mais o nosso lar. Como diz em Provérbios, né? Que com sabedoria a gente edifica a casa e com a inteligência ela se firma. A gente vai estudando e vai gerando mais intimidade, vai orando e gerando mais intimidade. E há uma intimidade alcançada no relacionamento. Acaba que quando a gente tem essa intimidade alcançada no relacionamento, essa intimidade com Deus, a gente também consegue viver uma intimidade maior entre o casal. Porque a gente vai conseguir alinhar as nossas expectativas segundo a palavra de Deus. A gente vai conseguir alinhar o que a gente deseja segundo o que a Bíblia traz. Então, muitos dos conflitos não existirão. Então, esta é a palavra que eu trago para vocês, lembrando que eu não sou pregadora. Então, que você não olhe para o ser humano que está aqui, mas que você pegue o que o Senhor quer falar com você neste momento. E que você lembre que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai ter um conhecimento dele e mais seremos conhecidos por ele. É isso. Até o próximo vídeo que vamos falar sobre intimidade sexual.